todos vocês. Fico muito feliz que estejamos hoje todos aqui para termos um bate-papo, ou na política, como dizem, um pinga-fogo, né? Porque todo mundo pergunta e responde, não tem problema nenhum. E a gente vai dar início, então, a esse bate-papo. Queria dizer para vocês que eu autorizei que seja feito através do nosso canal YouTube também, se as pessoas podem ficar assistindo, a população pode estar assistindo à vontade, vai estar aberto o canal. Nós estamos aqui, agradeço a presença do Mário, que foi o que formalizou a criação do Parlamento Jovem, que foi aprovado na época, mas esse debate já vinha desde 2000, 2001, 2002, o Ivano, inclusive, participou ativamente disso. Na época nós éramos todos vereadores juntos aqui. É uma ideia excelente, na época foi uma ideia assim até revolucionária, mas ainda bem que depois ela foi formalizada e começou e está dando, acho que, bons exemplos. Eu acho fundamental isso. A Vanessa, que hoje é a coordenadora e a professora, né? Foi uma das primeiras a participar, não sei se foi da primeira turma ou não, mas eu acho que das primeiras, né? Eu fui a segunda professora do Parlamento Jovem. Eu peguei em 2015, assumi a coordenação. Mas você participou do Parlamento antes, não? Isso, eu era estagiária já no primeiro Parlamento Jovem. Isso. Então, na verdade, a gente está querendo passar para toda a comunidade, e principalmente para os jovens, que nós temos uma carência de liderança, nós temos uma carência de pessoas que olhem com olhos mais profissionais, que tenham mais domínio da situação, porque nós vamos entrar nessa pauta, a importância da política. Eu acho muito importante que nós tenhamos vocês hoje interessados. Já houve turmas anteriores, nós vamos ter mais turmas para frente, só teve uma turma que falhou por causa da pandemia. Mas para a sociedade como um todo, o papel do Parlamento Jovem, mesmo que a percepção da maioria da população não tenha a dimensão que a gente imagina, mas isso aí vai render bons frutos para frente. E eu sempre tenho falado com a Vanessa que eu vou ficar muito feliz se houver, espero que haja, o interesse de vocês, alguns de vocês, eu sei que todos não, mas a continuarem, a participarem, porque foi como eu já comentei há alguns dias aí, nós vivemos em comunidade, em sociedade, e o importante é que a gente tenha participação ativa, porque cidadania não é só a gente sentar e dizer, ó, o Estado tem que me dar. Não, nós trabalhamos numa comunidade, nós também temos que oferecer alguma coisa. Essa ajuda é muito importante. E essa ajuda na parte política, mesmo que, como eu comentei, a noção hoje do político seja de um mau elemento, um péssimo elemento, que eu não tiro a razão de quem fala, mas nós temos que separar muito bem o sistema político, a política, a essência da política, a ciência da política, da politicagem. A política é uma estrutura bem feita, bem organizada, que funciona muito bem nos países democráticos, onde existe democracia, que as pessoas participam, elas se envolvem. E o grande problema é que a politicagem são elementos desse processo que estão na política para tirar vantagem pessoal. Então isso sim é abominável, isso sim nós temos que tentar diminuir ou, se possível, erradicar. Mas não quero me estender muito, porque senão vocês também têm que falar um pouco. Eu agradeço muito mais uma vez a presença do Mário e deixo com a Vanessa para fazer a abertura oficial agora. Boa tarde a todos, então, oficialmente, né? Gostaria de agradecer a presença do presidente Egon Krambeck aqui, que sempre nos apoiou no Parlamento Jovem, nos incentivou a fazer esse programa cada vez mais evoluir, seu Mário. Pode ter certeza que o programa está sendo bem cuidado. Seu Mário, para quem não conhece, né, é o pai do Parlamento Jovem, foi aquele que criou a lei que instituiu o programa aqui em 2013. Em 2014, a casa já começou a fazer a primeira turma, a primeira edição do programa Parlamento Jovem. É uma honra ter o senhor aqui novamente com a gente, seu Mário. E eu gostaria de começar com uma pergunta. Os nossos debates aqui, seu Egon. Será que eu poderia? Eu peguei algumas frases na internet sobre política. Por que os jovens se afastam da política nos dias de hoje? Eles sempre respondem assim: não gosto de política, ou a política envolve corrupção e desvio de verba. Prefiro não me envolver com essas questões. Todos os políticos são ladrões. Sempre que um político aparece na televisão, eu desligo a TV.
ou até mesmo horário eleitoral, é um saco, não consigo assistir isso. Por que os senhores acham, o seu Mário, o seu Egon, pensam que os jovens pensam isso, e como que a gente pode mudar esse pensamento na geração atual? Então, boa tarde ao nosso nobre presidente Egon, boa tarde a todos os parlamentares, boa tarde a Vanessa, boa tarde ao Ivano, a todos que estão aqui presentes, né, e aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Para mim é uma honra estar aqui. Vanessa, você falou que é uma honra, mas é uma honra para mim estar aqui também, sabe? Porque ser lembrado, um dos motivos, às vezes, que desanimam os políticos que pretendem sempre estar fazendo algo para a população, é a memória do povo, que às vezes não consegue lembrar as coisas boas que foram feitas por um outro político com boa intenção, né? Ao contrário, as coisas não tão boas é que são lembradas sempre. Então a política tem uma história assim, no nosso país, né, o nosso Brasil, assim, a história da política ela não é tão boa assim, porque justamente os comentários e notícias que desagradam é as que são mais destacadas na mídia, né? E as coisas boas, elas não são tão focadas, né? Então, esse é um dos motivos, né, também que faz com que as pessoas se afastem, né? Porque aos olhos das pessoas, o que fica? Fica aquela impressão de que a política é coisa ruim. E eu tenho aqui uma frase do meu amigo Ivano, que ele sempre repetia aqui em seus discursos e nas nossas reuniões políticas. A frase é a seguinte: a política é boa, o que deixa a política... Não, a política é bonita, o que deixa a política feia são os maus políticos. E é isso, né? Eu acho que nós podemos transformar, né? Nós podemos deixar a política bonita. E foi com essa intenção que o nosso grupo político vinha trabalhando em cima de algo a mais para poder transformar a política para outros rumos, né? Mas de que maneira, né? Cito aqui os meus colegas Ego, Ivano, agora o atual prefeito Sérgio, quantos discursos nesta casa aqui para tentar politizar a população, tentar politizar o povo e os jovens. Mas o discurso ficava aqui, dentro deste plenário, e acabava não saindo para fora, porque realmente apenas um discurso, de repente, fazia com que ninguém se interessasse, né, a politizar o povo. Então a gente foi trabalhando nessa ideia de algumas maneiras de tentar politizar e trazer principalmente o jovem para a política. E foi nesse contexto que nós trabalhamos em cima de apresentar algo que inserisse o jovem na política, né? E por que não criar o Parlamento Jovem, né? E foi criado o Parlamento Jovem, onde os jovens estão se infiltrando na política e conhecendo o que é a política, e através de vocês, jovens, porque a presença de vocês na Câmara, no Parlamento, trouxe outra coisa importantíssima, que foi a participação das escolas, dos professores, né? Vocês sabem que nas escolas de vocês, tenho certeza, todos têm curiosidade, né? O que foi apresentado ontem, o que vai ser isso, como que vai ser trabalhado esse parlamento, né? Então, escolheram vocês para estar aqui. Então, isso é um começo de fazer com que vocês participem da política. E para nós, assim, o entendimento que nós temos é assim:
nós não vamos transformar da noite para o dia. Mas neste contexto aí de chamar vocês, de fazer um efeito formiguinha, de transmitir aos colegas, às escolas e à nossa população, é que vamos transformar, né? Vamos transformar a política. Tenho certeza que o Parlamento Jovem já está dando frutos, assim, com pessoas querendo entrar na política, querendo participar, mas o melhor de tudo, entendendo o que é política. Qual é a função do vereador, qual é a função do prefeito, do judiciário, isso vocês estão aprendendo, né? Então, que coisa bacana isso. Isso satisfaz a gente, ver que um projeto está avante, isso a gente parabeniza, né, a Câmara por ter aprovado o projeto, a Vanessa que está desde o início, né, e assim, para finalizar essa primeira parte aqui, até quero contar uma coisinha aqui, Vanessa. Quase me atrasei para esta reunião, porque eu estava atendendo os pais de uma parlamentar jovem do Paiol do Fundo, da Simon, só esqueci o nome dela, Simon, aqui do Paiol do Fundo. E daí eu perguntei para os pais, o que vocês acharam? Né? Eu estou indo numa reunião do Parlamento Jovens, o que vocês acharam? Os pais falaram, nossa, foi maravilhoso, porque, né, até nós tínhamos uma visão diferente da política e ela, nossa filha, fez entender de que a política ela é importante e vale a pena. Eu falei, ela tem vontade de entrar na política? Tem vontade de entrar na política, só não entrou ainda porque está fazendo vestibular, está estudando, agora está fazendo a carteira de motorista, mas diz eles, está difícil de segurar ela. Então veja como desperta, né, gente? E como a gente fica feliz de ouvir isso dos pais, né? Essa posição que a Vanessa colocou, talvez seja o maior ponto de empecilho, a maior dificuldade de percepção que as pessoas têm da política, porque a imagem realmente é essa: político não presta, político não vale nada, político se aproveita da posição. E eu não tiro essa razão, porque nós temos visto muitos maus exemplos por aí. A criação dessa escola vem justamente para tentar desmistificar essa posição, porque a estrutura política ela é bem feita. O problema são os elementos. Nós não podemos crucificar a instituição, mas nós temos que melhorar os elementos. Em toda a estrutura política, por exemplo, pegando o município de Palmeira, nós vamos ter que preencher sempre, porque se é constitucional, nós vamos ter o prefeito, vice-prefeito e 9 vereadores. Essas vagas são preenchidas por pessoas boas de caráter, pessoas de médio caráter e pessoas sem qualquer caráter. Quem que vai colocar essas pessoas aí? São a nossa população, são os nossos eleitores. Agora, se nós não dermos a condição, não dermos as opções para escolher, sempre vai ser o menos pior, não o melhor. E é isso que nós estamos querendo mudar. Já antes existia a escola, eu sempre, quando fui vereador junto com o Ivano e com o Sérgio Beliche, com o Mário e os demais aqui, eu já dizia que nós precisamos trabalhar, precisamos melhorar a qualidade. Seria a mesma coisa se vocês terem uma escola em que os professores fossem todos de baixo nível. O que vocês iriam aprender? Nada, ou o que não deveria. Então nós temos que trabalhar para que as instituições sejam sempre preenchidas por pessoas de caráter, pessoas corretas, pessoas honestas, pessoas sérias, porque na política há um campo muito interessante. Como são recursos públicos, a prefeitura, o Estado, a União, eles não precisam correr atrás para gerar aquele caixa. Isso vem através dos impostos, através dos tributos. Por isso já diz que é imposto. Isso é previsto na Constituição e todos nós pagamos. De uma forma ou outra, tudo que vocês estão vendo na frente aqui, hoje a média no Brasil está em torno de 36% vai para a mão do governo. Teoricamente, esses recursos têm que voltar para o atendimento da população. É assim que funciona. Como há uma distorção na estrutura, na formação desses políticos, uma grande parte vislumbra aquilo ali como um dinheiro sem dono. E eu que vivia batendo aqui nesse plenário, eram outras mesas, mas eu vivia reclamando e dizendo o seguinte: ao administrador público, a quem se envolve com atividades públicas através da política,
ele deve ter o dobro, o triplo de cuidado com a administração desse dinheiro, porque esse dinheiro não é dele. O meu dinheiro, que eu ganhei, que é meu, eu faço o que eu quiser, no máximo eu tenho que dar satisfações para minha esposa, para os meus filhos, o que eu estou gastando com ele. Esse dinheiro aqui, que nós recebemos o 10º na Câmara e a Prefeitura recebe através de repasses do governo estadual, federal, através dos tributos municipais, é um dinheiro sagrado. Ele tem que ser dupla, triplamente cuidado para que ele gere o máximo de benefício para a população. Não é um dinheiro sem dono, é um dinheiro com 35 mil pessoas que são donas dele aqui em Palmeira. Então, esta visão é que tem que colocar isso. E, na verdade, é uma formação, uma criação, é um conceito que as pessoas têm que ter, não para serem políticos, para serem pessoas. Porque ele pode estar na área eclesiástica, ele pode estar na área profissional, ele pode estar como professor, se ele não tiver caráter, ele vai ser um mau caráter em qualquer lugar. Então, nós temos que melhorar esse padrão. E como é que nós vamos melhorar? Dando opções. E por onde vamos dar essas opções? É fazendo esse trabalho formiguinha que nós estamos fazendo hoje aqui, que começou em 2014. Todo ano nós temos 9 pessoas, que são vocês, que passam por um processo de disputa, é um processo de seleção. Vocês repetem mais ou menos o que acontece na vida normal, mas nas escolas, e aí vocês são eleitos e vocês veem como funciona e vocês se preparam. Isso é muito importante, isso é muito sério. Se vocês tivessem, espero que vocês consigam perceber o grau de importância que é para a nossa sociedade, para toda uma sociedade, ter pessoas como vocês, que saíram da zona de conforto, encararam uma disputa na escola, escutam muitas vezes conversas, comentários não muito agradáveis, muitos enfrentam alguma dificuldade dentro da família, mas essas resistências, eu acho que vale a pena todos nós passarmos por cima disso aí. A atividade pública é muito prazerosa, desgastante, mas prazerosa. Desgastante porque tem essa conotação de que é coisa ruim. Não é. E prazerosa porque você tem uma oportunidade de ter um contato direto com a população. Você vai fazer campanha, você vai de casa em casa, você conversa com as pessoas, depois exercendo a função, você tem os contatos, tem as solicitações. Também tem que separar muito, porque vão existir muitos pedidos de benefícios pessoais, isso é comum, mas nós temos que mudar essa mentalidade. A política tem que trazer um benefício coletivo. Ela não pode vislumbrar a Ellen, a Vanessa, o Mário, o Ivano, o Matias, ela tem que vislumbrar aqui uma comunidade inteira. Por exemplo, uma comunidade tem necessidade lá nas Vieiras. Ela tem que ver a comunidade dos Vieiras. Por exemplo, agora foi instalado o postinho de saúde, não foi para o Pedro, para o Paulo, para o João, foi para a comunidade de Vieiras. Então, isso que tem que ter uma visão, ou uma visão maior ainda, que abranja toda a nossa comunidade. Eu acho que o nosso prefeito, seja ele qual for, e os nossos vereadores, são líderes e são formadores de opinião, como vocês também estão sendo agora. Vocês são vereadores do Parlamento Jovem, mas hoje vocês são formadores de opinião nos núcleos que vocês pertencem, nas escolas, seus amigos, seus colegas, seus professores, eles vão nos perguntam, vocês estão encarando como um trabalho acadêmico, mas vocês já estão formando a concepção e a percepção dos demais. Isso é fundamental. Então, não se envergonhem, não se chateiem, não tem absolutamente nada de errado. Essa resistência inicial das famílias, essa preocupação de estar envolvido, não tem nada. Ser político não precisa ser vergonha, não tenham vergonha. Quem deve ter vergonha é o mau caráter. Esse deve, mas não precisa estar só na política. Esse não serve para nada. Pessoas de bem têm que estar na política, porque elas é que vão conduzir a vida de toda uma comunidade. Vocês vejam bem, quando vocês votam ou quando são votados, vocês estão dando uma procuração para o prefeito, uma procuração para os vereadores. São eles que vão conduzir vocês por 4 anos. Se eles forem bons líderes, forem bons administradores, eles vão trazer satisfação, alegria, prosperidade para todos. Se eles forem pessoas que tenham alguma dificuldade de caráter ou sejam pessoas não bem formadas, elas vão o quê? Elas vão tirar recursos públicos para benefício próprio, benefício de uma meia dúzia que a rodeia.
essa mentalidade de que estando lá no poder pode saquear o erário, isso é crime. Crime. Eu só lastimo que o nosso poder judiciário também está deixando a desejar há muito tempo, e eu posso falar com propriedade porque eu sou da área também, e eu gostaria que a nossa justiça fosse mais severa, mais ágil, que ela não demorasse tanto, porque isso é didático. A hora que você tem um prefeito roubando e leva 20 anos para dizer que ele mais ou menos roubou, ele não está fazendo justiça. Porque tem muitas situações que as evidências são muito grandes. Então, o que acontece? A justiça tinha que ser mais célere. Tem um mínimo de provas, tinha que andar, tinha que cobrar dele, tinha que ser punido conforme a lei, nada fora da lei, exatamente com a lei. Justamente para desestimular esses maus hábitos que transmitem. Nós temos que ter bons hábitos, bons exemplos. Então, eu tenho certeza que vocês vão estar fazendo isso porque vocês estão de boa formação, vocês estão fazendo a coisa certa, vocês estão participando, vocês estão discutindo. Isso aí é importante. Então, voltando à pergunta, realmente, na percepção geral, as pessoas não estão erradas quando dizem isso, mas é por falta de conhecimento, por falta de envolvimento. Nós precisamos justamente, quando a coisa está ruim, está suja, nós temos que ir lá e limpar. Só dizer que está sujo não adianta. Você tem que pegar a vassoura, pegar o escovão, pegar o balde de água e limpar e tomar espaço. Eu entrei na política com 47 anos. Meu pai já foi político, foi presidente da Câmara, está ali a fotografia dele, foi vereador. E eu também estava assim, encolhido, não tomava iniciativa. Daí, de repente, eu parei e pensei, meu Deus do céu, eu sou nascido aqui, criado aqui, tenho a família aqui há mais de 100 anos, quase 150 anos, e de repente você fica só reclamando? O que está fazendo para mudar as coisas? Você tem que... É desconfortável? Às vezes é. Você escuta coisa que não quer, escuta. Mas isso aí tem um custo. E você pode dizer, dá para escutar e dá para mudar. Então eu entrei com 47 anos, primeira vez que eu fui vereador. E nós estamos participando. Agora eu nem ia ser candidato, achei que já estava na época de me acomodar um pouco, eu já estou com 68 anos. Mas aí nós estamos reativamos um grupo que a gente entende que, no mínimo, são todos sérios e pessoas de caráter que querem fazer a diferença. E aí eu fui instado, fui cobrado para participar mais efetivamente. E a gente é companheiro, é amigo e a gente, como é que eu vou dizer, a gente é patriota porque você tem que defender o teu pedaço. Eu digo, então vamos lá, vamos entrar e estamos aqui. Tentando mostrar para a população, em geral, que dá para fazer as coisas bem feitas, dentro da possibilidade, obviamente. Mas que dá para você ser sério, para você ser honesto, para você ser uma pessoa correta. E eu quero citar um fato aqui para vocês, se eu não me estender muito, de que dá para fazer a coisa certa. Como eu não tinha pretensões de ser candidato e também não estava preocupado em ganhar ou não ganhar, mas apenas de engrossar o time e dizer que a gente pode fazer as coisas certas, e até fui questionado pelo Helder da rádio na oportunidade. Eu fiz a minha campanha inteira praticamente sem gastar nada. Tive um gasto mínimo, que era indispensável, alguns santinhos, alguma coisa, e já de propósito, porque a lei diz o seguinte, comprar voto é crime. Então, se é crime, nós não vamos fazer esse tipo de coisa. Eu não tenho necessidade de ganhar a eleição, eu tenho necessidade de fazer uma coisa, de dar um exemplo do correto. E fiz minha campanha, fiz nos finais do dia, eu tenho minha empresa, tinha meus negócios. No final do expediente, sábados e domingos, eu saía pedir voto. E eu estava no começo da campanha, no Rocio 2, a gente é muito conhecido, a família é muito conhecida, eu cheguei na casa de algumas pessoas que eu conhecia e fui me apresentar. Eu disse, eu sou Egon, conheço seu marido, conheço a sua família, eu sou candidato a vereador e estou vindo aqui pedir o seu voto de confiança para poder ser eleito e fazer alguma coisa pela cidade. Estava a senhora, a filha dela e uma netinha, uma criança de uns 3 anos. Daí a senhora disse, olha, eu conheço o senhor, meu marido sempre fala, mas ontem passaram alguns candidatos aqui e deixaram uns brinquedos aqui para as crianças da vizinhança aqui e a minha netinha não ganhou nada. Aí eu entendi, né, que ela queria um presente. Eu disse, senhora, me desculpe, eu não vou dar um presente para sua netinha hoje, não posso dar, isso aí configura a compra de voto, isso é crime,
E eu, particularmente, me coloquei numa situação de que eu não ia fazer nada errado, que é tão comum, todo mundo pagar churrascada, pagar cervejada, fazer todo esse negócio, dar um sacolão, virou regra geral na política do Brasil e isso é errado. Eu não vou fazer isso. Se eu quero mudar as coisas, se eu quero que as coisas sejam diferentes, sejam corretas, eu não posso fazer isso. Então, a senhora me desculpe a tomar seu tempo, agradeço a senhora ter me recebido aqui, e com relação ao voto, a senhora fique totalmente à vontade, como diz, não vai alterar nada no nosso relacionamento. Me despedi e fui embora. Terminou a eleição, eu me elegi. Naquela semana, eu vim aqui no centro, numa loja de brinquedos, e comprei uma bola que a menina queria, mandei fazer um pacote de presente, e fui lá no sábado, e cumprimentei a senhora e a filha e a netinha que estavam lá, e disse, hoje eu posso dar esse presente para a senhora, porque hoje não está configurando, e a criança não tem nada a ver com isso. Então, não é o problema de dar uma bola. O que não pode é você dar uma bola para receber o voto. Isso é crime, isso é errado. Então, dar um presente, eu não tenho problema. Não há problema nenhum. Agora, dar um presente para comprar um voto, ou você me pedir um presente para me votar em mim, isso é errado. Então, eu acho que as coisas podem ser bem feitas, é só você acreditar e fazer. Eu tive um outro episódio durante a campanha, no começo da campanha, um grupo de amigos, tem muitos amigos, me chamou e disse, a gente quer fazer uma reunião com você. Tudo bem, só marcar, eu estou lá. 7, 8 pessoas marcaram e eu estive lá. E aí um deles disse, olha, a gente chamou você aqui porque você é candidato, a gente acredita em você, conhece você, tem amizade com você, e nós queremos saber o que é que você quer que a gente ajude na tua campanha. Igual, vocês podem me ajudar muito, muito, muito votando em mim. Isso aí é uma ajuda. Eu pedi algum voto para alguns conhecidos. Não, você não entendeu, nós queremos te ajudar financeiramente na campanha. Não vejo necessidade. O que eu vou fazer, eu não preciso de dinheiro para comprar voto. Eu não vou fazer isso. Eu não tenho necessidade desse dinheiro porque vocês vão me dar para a campanha um dinheiro que eu não vou usar. Então eu prefiro que fique com vocês, eu dê para uma entidade de caridade. Para mim, a amizade de vocês, o voto de vocês e a informação para os amigos é o suficiente. Então dá para se fazer, dá para trabalhar. Eu fiz a minha campanha inteirinha dessa maneira. Não usei recursos para comprar voto, longe de mim isso. Não apanhei dinheiro para comprar esses votos também. E deu fazer uma campanha e tinha uma votação boa. Então quero dizer para vocês que não se preocupem com esse aspecto. Vocês sejam vocês. Sejam simplesmente vocês. Quando se falarem, ponham o coração na boca. Sabe? As pessoas querem isso. Querem ver uma pessoa sincera, uma pessoa que dá um discurso de correção, um discurso de quem vai resolver as coisas, quem vai trabalhar pela comunidade. Então, há essa condição, essa imagem negativa, mas isso aí nós queremos ir mudando aos poucos, porque vocês já são mais uma turma que vão sair daqui com essas informações, com essa vivência, e eu espero muito que vocês 9, uma boa parte de vocês opte por ser candidato, independente do partido, da bandeira ideológica que vocês tenham. Eu não vou defender Pedro, Paulo, João, cada um tem a sua bandeira, eu tenho a minha, o Mário tem a dele, o Ivano tem a dele, a Vanessa tem, os demais vereadores têm. Nós temos que respeitar a democracia, é isso. É você fazer a política séria, correta, respeitando as diferenças de pensamento. Todos têm direito de pensar diferente. Às vezes as pessoas dizem, mas é oposição, porque na Câmara e tal. Tem que ter. Tem que ter. Se nós tivermos uma maneira só de pensar, nós cometemos erros. Nós temos que ter maneiras diferentes de pensar. Nós temos que ser questionados, nós temos que questionar para ir aprimorando a ideia. Isso é fundamental. Então isso existe. É muito importante que tenha, e é muito importante que cada político respeite o seu adversário, não o seu inimigo, o seu adversário. Porque ele simplesmente está com a bandeira dele, ele acredita na bandeira dele. Então tem que ser respeitado. Eu não sei se eu respondi, eu falei bastante, mas não sei se eu respondi. Respondeu sim, seu Ego. Agora fiquem à vontade, a Vanessa vai conduzindo. Eu gostaria de saber, eu perguntei no grupo lá, para vocês, um tempinho para vocês pensarem, como que vocês pensavam a política antes do Parlamento Jovem e o que mudou agora no final desse processo? Quem que quer começar a responder? Monique?
Eu posso responder. Então, primeiramente, boa tarde, seu Egon, seu Mário, a todos os meus colegas. Antes do parlamento, eu não tinha uma visão negativa da política. Sempre gostei de política, sempre gostei de filosofia, história, que eu acho que são coisas que formam o pensamento crítico de alguém, que eu acho que, acima de tudo, a gente tem que conhecer um pouco do nosso passado para não poder repetir os erros no futuro. Então, eu sempre buscava ter um conhecimento, ter um pouquinho de um pensamento crítico. Na minha casa, meus pais são muito politizados, eles gostam muito de política, de estudar, de conhecer, meus irmãos também. Então, a gente acabava, uma vez por outra, ouvindo coisas de política e formando a opinião baseado no que eles falavam. E quando eu me inscrevi para o Parlamento Jovem, eu entrei aqui pensando exatamente o que todos pensam a respeito de política, que é algo simples de você resolver. Você vai lá e faz. Você quer uma estrada? O vereador vai lá e pede e é feita a estrada. E você descobre que não é assim. Você descobre que a política, ela é uma burocracia. E é por isso que a política é chata para tantas pessoas. Por isso que as pessoas não entendem a importância dela. Mas é claro que ela é burocrática, ela tem que ser burocrática. É onde está aplicando o teu dinheiro, é para onde o teu filho está indo para o colégio, toda a infraestrutura que você tem é política. E se isso não for uma burocracia, é mal organizado. E quando é mal organizado, a gente tem o direito de reclamar. Quando eu cheguei aqui no parlamento, apesar de a gente ser parlamento jovem, eu vi que a gente tinha que fazer indicações de tal forma, requerimentos, eles têm que ser num modelo. Quando a gente ia falar, a gente tem que cumprimentar o presidente primeiro, agradecer. A gente tem todas as regras para ser uma pessoa educada, polida, porque é isso que o povo espera de um político. Que ele, no mínimo, seja alguém coerente com o cargo que ele tem. Então, eu pelo menos entrei pensando a respeito de é tudo muito simples, é necessário, mas é simples, e eu vou sair daqui pensando é muito mais necessário do que eu algum dia pensei, e é muito mais burocrático, mas é muito mais certo. Essa é a minha resposta para essa pergunta. Então, boa tarde ao presidente Egon e aos demais presentes aqui na Câmara. Eu também, acho que desde o início do parlamento, eu nunca fui contra a política, eu sempre gostei. Acho que justamente por isso eu gostaria de entrar aqui. E também porque todos os antigos parlamentares falam muito bem. Não tem como você não querer vir assim depois conversar com eles. Porque todos dizem basicamente isso. A gente, mesmo sabendo que tem essa burocracia, a gente pensa que é muito mais simples. Porque reclamar é muito mais fácil também. Você vê uma coisa ruim, você acha que era o papel do vereador é simplesmente ir lá e fazer e arrumar, mas não. Tem toda uma norma, tem todo um processo, tem toda uma questão de dinheiro. E, enfim, acho que aqui a gente aprende que não só reclamar, você ir lá e fazer, e nem sempre fazer é fácil. Então, acho que é isso que a gente sai de aprendizado aqui depois do parlamento. Obrigada. Nicole? Bom, primeiramente, boa tarde, senhor Egon, senhor Mário, os colegas vereadores, Vanessa, e quem assiste pela TV Câmara e quem está presente. Eu pensava que antes, quando eu entrei, a política era mais fácil. Você mandava uma coisa para cá e simplesmente o vereador ia fazer. Não pensava que tinha toda essa complexidade. Depois que eu entrei aqui, vi que não era só isso. Tinha que fazer as indicações do jeito certo, requerimentos, projetos. E vi que não é só você reclamar, você ir fazer. Gostei muito e é isso. Primeiramente, boa tarde, seu Ego, senhor Mário, demais colegas vereadores e público que nos assiste. Bom, minha concepção nunca foi negativa sobre a política, porém a minha família sempre achou que política era suja, falando claramente. Mas quando entrei aqui, como a gente teve aquela visita na prefeitura e tal, deu para perceber que tem como fazer uma política limpa e transparente, como vocês falam. E que não é tão fácil para resolver um problema, que tem todo um processo, como todas elas já falaram. E
O público, o povo acha que é simplesmente assim, chega, fala e faz, pronto. Não é assim, né? Todo tem um processo. E como eu disse, a minha concepção sempre foi essa, que política podia ser algo bom. E realmente é. Como até falei na minha entrevista na rádio, pretendo continuar na política. Na próxima eleição, quero ver, se Deus quiser, vou me candidatar, porque eu acho que a gente tem que colocar a mão na massa se quer fazer a diferença. É isso. Obrigada. Boa tarde, seu Ego, seu Mário. Diferente dos meus colegas, eu sempre tive uma visão demonizada da política, nunca gostei muito de política, com todo respeito, mas por incentivo de professores, de colegas que já foram parlamentares jovens, né, eu fui incentivado e tal, e chegando aqui eu pude ver como realmente é o trabalho de um vereador, como não era como eu pensava, que a política era corrupta e tal, que bastavam pessoas boas para fazerem coisas boas pela população. Então, a minha visão da política mudou muito, né? Eu comecei a confiar mais ainda na política, acreditar que se tiver boas pessoas, se tiver boas pessoas dentro da política, eu acredito que pode ser feito um bom governo. Boa tarde, seu Egon, seu Mário, meus colegas. Então, antes de entrar no Parlamento Jovem, eu não tinha... Eu conversava um pouco com o pai e com a mãe sobre política, sobre eleição e tudo, só que não era ligada. Daí até recebi o convite para entrar no parlamento e passar nas escolas e tudo, vim aqui. Aqui a gente percebe que é tudo muito diferente. Que nem as meninas falaram, né? Antes a gente pensa que era só escrever ali, pedir uma estrada, pedir um cascalhamento, um parquinho para uma escola e eles eram obrigados a dar. Não, tem todo o processo de escrever, de aprovar, de ir para um lugar, de ir para outro, para daí chegar ali e assinar para ser feito mesmo. E outra, a gente estando aqui, estando escrevendo, estando dando ideia, falando assim, coisa que vai ser bom pra gente, vai ser bom vai saber para futuros filhos da gente também, para a população, para os amigos, para as pessoas assim, em geral, que as ideias da gente um dia podem ser bom para as pessoas e isso daí não tem preço a gente poder ajudar não só assim um grupo pequeno de pessoas, assim, mas sim um município. E é isso. Obrigada. Boa tarde, seu Egon, seu Mário, todos os meus colegas parlamentares, a Vanessa, o Matias, o Ivano e quem está presente assistindo pela TV Câmara. Eu acho que quase todo mundo, antes de entrar no parlamento, tinha uma visão de que era tudo mais simples, tudo mais fácil, que o que muitas pessoas falam, que o vereador não faz nada, que é tão simples ir lá mandar fazer alguma coisa e a gente entrando aqui dá pra ver que não é isso, que não é só você chegar aqui e falar, eu quero uma rua lá, vão lá e façam. Que tem toda uma burocracia por trás, um processo que você tem que fazer. E assim como a Aline falou, eu venho de uma família também que é meio contra essa parte de política, assim. Que quando eu quis entrar no parlamento, muita gente da minha família foi contra, meus pais me apoiaram bastante, mas muitos tios meus foram contra por conta disso, que achando que o vereador vem aqui, que não faz nada, só tá ganhando pra falar bonito no YouTube. Mas eu vindo aqui, eu pude aprender mais e mostrar para eles que não é assim, explicar exatamente o que acontece aqui dentro, como funciona, todas as regras. Eu acho que isso foi o que mais mudou, assim, que me incentivou a defender ainda mais o que acontecia aqui dentro. É isso. Obrigada. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Antes de eu vir aqui, eu pensava que a política era fácil, que era só chegar aqui e fazer. E eu também achava que a política era só aqui na Câmara, que não tinha nada, a política em outro lugar envolvendo nada. Depois que eu vim aqui, eu percebi que até em casa, quando a gente está debatendo com os pais, tem política. Em todos os lugares tem política. E agora eu sou a favor da política e eu pretendo me candidatar quando eu for mais velho para fazer toda a diferença aqui. Obrigada. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e público que nos assiste. Assim como os meus colegas vereadores, eu também tinha uma visão que a política era fácil e simples. E com todo respeito, eu achava que os vereadores não faziam nada, sim, e só falavam bonito e tal, ganhavam para nada. Mas depois que eu entrei, nesses poucos meses que eu entrei, eu percebi que não é assim, que eles trabalham e tem toda uma burocracia por trás disso. E eu me tornei uma pessoa muito mais responsável por causa do parlamento. Então eu agradeço muito por eu ter tido a chance de participar no parlamento. Obrigada.
Então, gente, que bacana, né? A gente tá tendo essa visão, escutando de vocês, esta nova visão de política, né? A gente, assim, desde que criou, assim, que a Câmara sentiu de criar o Parlamento Jovem, que a gente começou a trabalhar, a gente já começou a sentir algumas mudanças, né? E como disse a Vanessa, o Parlamento Jovem de Palmeiras já foi exemplo e está sendo exemplo para muitos lugares, né? Nós já tivemos em vários lugares, estados aí. Para vocês terem conhecimento, eu não sei se a Vanessa passou para vocês, nós tivemos num fórum mundial de educação com mais de 3.000 projetos selecionados para serem apresentados neste fórum, que foi em Recife, Pernambuco. Tinham 11 países participando. E dentro de todos os projetos, o único projeto que foi selecionado dentre mais de 3.000 projetos para estar presente foi o Parlamento Jovem, que é um projeto de educação pedagógico e político. Então era o único que tinha alguma ligação assim mais ligada à política. Assim. Então, para nós foi uma honra, né, ter participado deste fórum, e ali a gente teve também muita adesão de pessoas de outros estados, outras cidades que estavam lá. Então foi uma experiência muito boa. E nesse contexto aí que a gente começou a perceber a importância, porque, para ser bem sincero, a gente não poderia saber a dimensão que isso ia nos trazer, né? E a dimensão do Parlamento Jovem, ela foi muito além, está muito assim, além das expectativas da gente, porque o processo não é só apresentar um projeto na Câmara que eu quero um Parlamento Jovem, os vereadores querem um Parlamento Jovem. Como vai ser esse processo? Então, a maneira que foi trabalhada com todos os vereadores aqui, com toda a equipe, de como seria o processo, né, que vocês lá, até o processo de escolha lá nas escolas, tudo, que inseriu os professores, que inseriu pedagogos, que inseriu diretores, que inseriu todos os alunos, isso valorizou o Parlamento Jovem. E o que a gente está percebendo na política, que a política ela precisa ainda, ela carece ainda de muitas mudanças, mas muitas. Vocês no dia a dia vão observando quanto mais precisa mudar, né? Eu dou um exemplo aqui. Alguns anos atrás, não vou dizer se é 10 ou 15 ou 20 anos, não sei, mas alguns anos atrás, o pessoal queria vir para a Câmara, ser vereador, porque o salário atraía, e porque era amigo do prefeito, e porque daí ele ia conseguir muitas coisas lá para a comunidade dele, e isso ia fazer ele se fortalecer e ele se permanecer na política. E o contexto deste pensamento está mudando. Hoje quem pensa em vir para a Câmara só na questão de salário, ele já começa errado. Se ele vem aqui pensando que tudo que ele vai apresentar, ele vai ser agraciado, né? Tudo aqueles projetos que ele quer vai ser contemplado, está enganado. Porque justamente pelo que você falou, pelo que vocês falaram, a burocracia. E a burocracia foi muito feliz na sua colocação, a necessidade que tem de ter burocracia, porque antes era fácil, não precisava nem um papel, se eu era amigo do prefeito, eu ia lá, o prefeito tinha um projeto de instalar um posto de saúde, estava em dúvida onde queria, ele pensava, não, mas o vereador lá do tal lugar é meu amigo, eu vou instalar lá. Então, hoje não, hoje existem estudos técnicos, estudos para que seja visto as necessidades,
E ainda tem que mudar muito, gente, porque os deputados, eles vêm para a nossa cidade, eles pegam os votos deles, e daí, aquilo que às vezes é uma necessidade do município, que o município está procurando para atender uma demanda na saúde, na educação, no esporte, eles até pensam em estar agraciando o município com alguma verba, alguma coisa, fazendo essa intermediação. Mas existem falhas no governo, na estrutura de liberação de verbas, que o município acaba recebendo aquilo que ele nem sonhava, aquilo que ele não pediu e muitas vezes aquilo que não é necessidade. Nós temos exemplos aí por favor, nenhuma crítica, nada, é uma parte mais técnica que a gente observa, mas, por exemplo, às vezes está num posto de saúde, numa localidade, onde do lado já tem um outro posto de saúde, sendo que, de repente, na outra região, o posto de saúde teria que ser instalado lá, que ia atender várias comunidades. Mas a verba vem e não importa, né? Tem que ser aplicada a verba naquela área, naquele lugar, porque ela já vem carimbada. Quadra esportiva também, às vezes precisa de um lugar, mas vem não. Quero na tal comunidade, para atender tal comunidade, e tem que ser assim. Então as verbas já vêm meio carimbadas e não deveria ser assim. Então é mais isso que tem que ir mudando na política, e vocês, com a força que vocês têm, que a juventude tem, os caminhos de mudança é nós aqui, é nós começarmos, mesmo sendo pequenos, começarmos por aqui. Né? Nós ter o papel que é do vereador, que é um papel burocrático mesmo, é o papel aqui dentro. Ajudar o prefeito, ajudar o município a visualizar o que é importante para a população, não o que querem impor para a população, mas aquilo que é importante. Então ainda tem muitas mudanças que têm que ser feitas na política, e o caminho é vocês, são vocês jovens que estão estudando, que têm uma outra visão, né? Então eu acho assim que o caminho tá certo. Eu acho que Palmeira já está sendo bem mais politizada, né? Os frutos do parlamento já estão acontecendo e vão acontecer muito mais, né? Eu, Egon? Que o curso que é ministrado para vocês é muito bom, é eficiente, a gente participa parcialmente, a Vanessa que está diretamente ligada, mas a gente tem noção, e o depoimento de vocês foi muito importante, porque eu acho que nós estamos no caminho certo. Vocês são o futuro, todos vocês jovens, vocês têm tempo, vocês têm conhecimento, vocês têm preparo, com certeza vem de uma família que também educou vocês de uma boa maneira, uma maneira correta, que tem o certo, tem o errado, não existe o mais ou menos. E vi que algumas de vocês já se manifestaram um interesse, eu fico muito feliz, independente da bandeira que vocês levantem, ou o partido que vocês levantem, todos são bem-vindos, desde que vislumbrem o benefício da nossa população. Isso é o ponto principal. Alguém de vocês falou aí com relação à posição do vereador, e a percepção também das pessoas no dia a dia é que o vereador manda e pode tudo. O vereador não manda e não pode praticamente nada. O vereador, a função principal dele, constitucional, é da fiscalização, e ele está aqui para avaliar os projetos de lei que vêm, principalmente o executivo, e vocês já observaram isso aí, que os projetos de iniciativa do parlamento são muito reduzidos. Você está limitado a moções, a indicações, a requerimentos, são importantes, mas não tem força para você definir a situação. Você tem que passar pelo prefeito para ele ter a iniciativa, até porque tem uma de competência privativa do executivo. Mas dentro da capacidade do vereador, ele pode fazer muita coisa. Muita coisa. Ele é um representante, ele é uma liderança, ele que faz o elo de ligação da comunidade dele com o prefeito,
ele pode chegar e conversar e ver, fazer as indicações, mas o principal dele é trabalhar aqui em cima desses projetos, os projetos que vêm do Executivo. Ele tem condições de fazer as emendas, ele tem condições de fazer essas discussões em plenário, votar ou não, ou votar a favor ou contra. Agora, tem algumas situações que são assim bem profundas e que merecem, às vezes, são bandeiras mais pesadas que têm que ser levantadas, sabe? São bandeiras institucionais. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade, Vanessa, para citar a iniciativa da mesa dessa casa na última terça-feira, que são assuntos, às vezes, que vão ficando porque os vereadores não querem se indispor, não querem contrariar, sabe? Então, e às vezes você tem que chegar mais fundo. Nós demos entrada aqui pela mesa da casa, e isso vai para as comissões hoje para votação nos próximos dias, 2 projetos importantes. Os projetos são um pacote em si, um complementa o outro, que é a da diminuição dos cargos comissionados da casa. Isso aí existe há muitos anos, há muito tempo. Eu não sou contra o cargo comissionado, acho que eles podem e devem existir, desde que eles sejam imprescindíveis, que sejam de confiança da casa, mas não como tem sido feito ultimamente no Brasil afora, em que se enche de cargos comissionados para premiar compadres, amigos, filhos de compadres ou cabos eleitorais. Eu acho que a Prefeitura, a Câmara, a Assembleia, o Governo do Estado são instituições, elas têm que funcionar tecnicamente, não só politicamente. As Assembleias e a Câmara têm um aspecto político, mas ela tem que ter uma estrutura de funcionamento que não seja distorcido, que seja técnico. E complementando isso aí, vocês viram no regimento interno, você deve ter olhado lá, nós temos 4 comissões temáticas aqui na casa, que são as que dão os pareceres técnicos, que é a legislação, que todos os projetos têm que passar por ela, a de orçamento, a de obras e a de educação, se não me engano, né? São as 4. Ela tem mais atividades, mas de cabeça não me recordo. E, complementando esse pacote, nós estamos criando uma comissão específica de fiscalização aqui na Câmara. É uma prerrogativa da casa, é uma das principais atividades que eu vejo do nosso legislativo, que é justamente fiscalizar se o executivo está cumprindo com as normas legais, se ele está fazendo a coisa correta. Essa comissão foi formatada de tal maneira que tem os olhos mais vistos em cima das licitações, que são pontos que muitas vezes levantam questionamentos com relação à lisura. Segundo a formatação que foi feita pela mesa, com o apoio de todo o quadro técnico da casa e principalmente com o apoio da nossa Procuradoria, a doutora Ana Carolina. Então é o seguinte, toda semana as licitações que existirem da Prefeitura, elas vão ser verificadas, examinadas, a legalidade delas pela Comissão Técnica. A Comissão Técnica encaminha para a Comissão Permanente. A Comissão Permanente tem poderes técnicos e políticos. A Comissão Técnica não, ela é só técnica. Então, o que acontece? Se chegar uma licitação lá que possa não ser de interesse da comunidade, e nós já estamos fazendo justamente isso para fomentar a discussão, então ele vai passar, teoricamente, na mão de 2 ou 3 técnicos da Câmara, pelos 9 vereadores da Casa, e ser dado seguimento. O que acontece? Nós temos que ver, muitas vezes o prefeito faz, ou utiliza recursos, ou gasta recursos públicos, que são públicos, quero frisar, mas ele não se preocupa muito com as prioridades. Não que ele tenha que consultar a população, cada ato que ele vai ter, esse status administrativo, mas algumas coisas chocam. Por exemplo, nós temos um monumento, um dedo, uma mão, um dedo, lá na entrada da cidade. Ele custou R$ 27.800, mais custo de instalação. Ao mesmo tempo, nós temos carência nas estradas municipais, nós temos carência nas farmácias da prefeitura, nós temos carência de médicos. Então, pergunta, legalmente o prefeito está errado? Não, legalmente não. Agora, politicamente ele agiu correto? Acho que ele deveria ouvir a população. Se é mais importante para a população que paga isso, se aquele dedo de R$ 27.800 é mais útil, ou ele ter mais disponibilidade de médico e medicamentos, ou uma melhor conservação das estradas.
Então, é isso que nós pretendemos, é trazer a discussão. Friso bem, existe uma linha bem definida, que cada poder não pode invadir no outro. Seria invasão de competência. O legislativo não pode dizer para o prefeito o que ou como ele tem que fazer as coisas. Isso é competência dele. Mas o legislativo tem a obrigação, que é a prerrogativa dele, de fiscalizar e levantar essas questões. Isso é direito e dever também. Então, o que nós estamos querendo fazer é trazer isso à tona. Por exemplo, nós tivemos aqui, há algum tempo, não que eu seja contra a festa, não que eu seja contra a show, nós tivemos na última Expo Palmeira, que teve em Palmeira, um show que custou 350 mil reais, que saíram do cofre público. 350 mil reais. Isso é a prioridade para a população? Pode ter um show, não tem problema, mas não precisa ser de 350. Pode ser um show de 20, 30 mil reais, sabe? Ou é mais interessante esses 350 mil estarem investidos na saúde, na educação, nas estradas, sabe? Qual foi o critério para escolher, eu acho que foi do Luan, que esse show era o melhor para aquela atividade? Quem que escolheu? Altamente subjetivo do prefeito e de 2 ou 3 assessores dele? É um questionamento, sabe? Por quê? Porque esse dinheiro sai do cofre público. Então, isso aqui que a Câmara está querendo fazer com esse pacote agora, é trazer isso à tona. O que vai acontecer? Chegou na Comissão Permanente, Fiscalização, você tem uma coisa que aparentemente é distorcida da realidade. A comissão vai ter condições de fazer um relatório e encaminhar para todos os vereadores discutirem e aprovarem ou rejeitarem. Isso aí vai ser feito através de indicação, em que vai ser indicado ao prefeito que ele reavalie, ele reveja aquele ato administrativo dele de gastar 350 mil num show do Luan, se ele não poderia, em vez de gastar os 350 naquele show, gastar 20 no show e usar 330 para a saúde. A população tem que participar disso. Ela tem que dizer eu quero ou não quero. É dela o dinheiro. O prefeito pode fazer, ele tem autoridade, ele tem competência para isso, mas ele vai ter que encarar a opinião pública, porque aquele negócio, para ele pode ser satisfatório. Politicamente, para o grupo dele pode ser bonito, pode render voto, mas aquele cidadão que está lá na periferia, que tem necessidade de um medicamento que está faltando na farmácia, que não tem um médico no postinho, por diversas razões, ou aquele cidadão que mora no interior e não consegue, às vezes, sair da casa dele porque a estrada está ruim, será que esse 330 mil, 350 mil não seria mais bem utilizado lá? Então, o prefeito pode, mas não pode tudo. Eu acho que ele deve ouvir a população também. É isso que nós estamos querendo fazer. A Câmara não vai impedi-lo de fazer de jeito nenhum. Agora ele vai ter que pensar 2 ou 3 vezes se é o melhor para a população ou se o melhor são aquelas prioridades básicas que nós temos carência. Seria isso aí. Muito obrigado, seu Egon, seu Mário. Nós iniciamos pontualmente às 14 horas e nós temos um horário a cumprir com a agenda do Parlamento Jovem agora. Mas eu quero aqui deixar uma frase que eu acho que vai resumir muito bem o nosso debate aqui hoje, que diz assim: a visão negativa da política somente poderá ser mudada através da própria política. A política ela é tão presente nas nossas vidas que até quando você decide não participar da política, você também está agindo politicamente, pois está deixando que as coisas permaneçam do jeito que elas estão e não vê a necessidade de mudança. O nosso lema do Parlamento Jovem qual é? Faça a diferença. Nós estamos aqui para isso, tá? Então pense futuramente como que vocês possam representar essas pessoas. Hoje você já representa uma escola, uma instituição escolar aqui dentro. Várias indicações, requerimentos e projetos de lei surgiram a partir de vocês, tá? Um trabalho muito bonito foi realizado nesse ano. E eu quero agradecer aqui o Ivano, que sempre apoiou o Parlamento Jovem, sempre esteve presente, o nosso diretor, o nosso presidente aqui, tá? Que sempre esteve conosco, e o seu Mário Visorek, que é o pai, literalmente, do Parlamento Jovem. Que ele saiu daqui, mas ele nunca deixou de perguntar como que estava o Parlamento Jovem, deixou de acompanhar
as sessões. Sempre a gente está mandando foto, né, seu Mário, como que está acontecendo aqui dentro. Então, novamente, eu passo a palavra ao seu Mário e ao seu Egon, para nós finalizarmos esse debate. Vanessa, obrigado pelas palavras, mas assim, eu queria, de coração mesmo, agradecer essa oportunidade de estar aqui, de sempre ser lembrado, né? Agradecer a você, Vanessa, e parabenizar pelo excelente trabalho que você faz, todos os demais daqui da Câmara também, os parlamentares aí que tiveram a coragem, né? Agradecer, assim, esse convite especial aqui. Ao Egon, que está conduzindo muito bem a Câmara de Vereadores. Quando o Egon fala que não gastou nada na política para se eleger, a gente assina embaixo e fala isso é verdadeiro, porque, sabe, Egon, a política está mudando e vocês prestem atenção como ela está mudando e para melhor, porque o povo começou a aprender a escolher políticos melhores para estar representando. E essa última eleição já foi um exemplo e muitos exemplos teremos pela frente. Eu queria deixar, assim, para vocês pensarem aqui, é uma frase comum, mas que vale a pena repetir sempre. Não se interessar pela política significa deixar que as outras pessoas, muitas vezes mal intencionadas, tomem decisões por você. Então, esse o recado que eu deixo. Participem, não tenham vergonha, não tenham medo, porque vocês estão preparados para fazer o trabalho fiscalizador, o trabalho legítimo do vereador, que é o trabalho aqui dentro. As outras coisas aí fora são necessárias, às vezes, para fiscalizar, como diz o Egon, para acompanhar, mas o trabalho essencial é aqui dentro, né? E vocês estão preparados. Então, muito obrigado e tudo de bom para vocês e felicidades aí. Eu fiquei impressionado e muito feliz de ter estado aqui, visto o que eu vi. Eu quero agradecer o empenho e o desempenho da Vanessa junto com vocês. Quero agradecer a presença do Mário, que é, como diz a Vanessa, o pai desse projeto que está funcionando. Quero agradecer também aos colaboradores da casa, que sempre têm dado sustentação a todo o trabalho da Vanessa. E eu espero de coração ver pelo menos alguns de vocês disputando a eleição na frente, porque, vejam bem o que eu vou falar, vocês vão fazer a diferença no futuro. São vocês jovens, vocês que são bem preparados, vocês que têm uma boa formação, vocês que perderam o medo e a vergonha de estarem na política. Não se envergonhem de estar na política. Não tenham medo. Vocês estão fazendo um belo trabalho. Vocês estão fazendo um trabalho de cidadania pura, porque, na verdade, essa participação é fundamental. Nós somos de vocês. Vocês vão comandar isso daqui para frente. Nós estamos de saída. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Me coloco à disposição institucionalmente aqui na Câmara como presidente da Câmara e pessoalmente como cidadão. Qualquer dúvida, qualquer orientação, qualquer pedido que vocês tenham, queiram tirar, me procurem. O meu celular está com a Vanessa, podem ligar a hora que quiserem. Estou sempre à disposição, porque eu tenho certeza, eu acredito em vocês. Muito obrigado a todos.